Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, quem está nos assistindo, nós vamos dar início hoje à avaliação da dissertação providenciante do PS, da Thaisa, do Gomes, e, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença da banca dos membros, do Ministério, do doutor Dayan, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, certeza dele. Você pode ter lógico no caminhário, e o doutor Wagner Bettiol, que é pesquisador temos duas especialistas em duas das áreas, uma área multidisciplinar, dois especialistas em áreas diferentes para fazer uma avaliação do seu trabalho. Você tem ainda 40 minutos para a apresentação e faça. Então, começando, boa tarde a todos, né? Muito obrigada pela presença da banca, pela disponibilidade. Hoje eu estou aqui, então, para apresentar meu trabalho de mestrado, que tem como título Potencial Inseticida de Tricoderma, né? Diferentes espécies de tricoderma produzidas por fermentação líquida. Vou começar com uma breve introdução sobre o gênero Tricoderma, que sua múltipla funcionalidade. Vou falar também sobre o sinergismo do Tricoderma com o gênero Cordistes, sobre os insetos pragas que a gente escolheu, né, nesse estudo, sobre a produção de propágulos fúngicos, tanto de conjuntos diversos quanto de enzimas de tricoderma. Começando então, né, o gênero Tricoderma, ele integra o controle biológico no Brasil de há alguns anos. Ele foi descrito pela primeira vez em 1794 por Pearson como Tricoderma viride. Ele é conhecido por ser um fungo generalista, saprofítico, com uma ampla distribuição, sendo que atualmente, né, a gente conhece cerca de 370 espécies de tricoderma. A sua classificação, de forma generalizada, ele é Filostomicota, ordem Cochlearis, e pertence à família Cochlearis. E suas funções, né? Quais são as funções que ele pode desempenhar no setor agrícola que já são conhecidas? A gente pode trazer como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes. Ele é conhecido por ser um fungo extremamente antagonista. Ele pode produzir compostos orgânicos voláteis, metabólicos secundários, pode induzir a resistência em plantas e também é conhecido por produzir diversos tipos de enzimas. Mas e seu potencial inseticida, né? Então, vem sendo estudado agora esse potencial inseticida e esse vai ser o assunto aqui deste trabalho. Para isso, eu reuni, né, fiz uma revisão na literatura e eu reuni 54 trabalhos que demonstram aí esse potencial inseticida de tricoderma. E esses trabalhos demonstraram que ele pode atuar tanto na repelência de insetos, na mortalidade em si, pode ter uma capacidade ovicida e também alimentar ou deterrente. Mas quais são as estruturas, né, que esses 54 trabalhos aí que eu reuni trazem como esse potencial de inseticida? São as diversas, podendo ser planídeos submersos, planídeos aéreos, compostos orgânicos voláteis, enzimas retinolíticas e filtração metabólica. Tá? É bem diverso mesmo para diferentes pragas agrícolas. E no Brasil, atualmente, né, o que a gente tem? Eu atualizei essa tabela agora em abril, né, de 2023. Atualmente, a gente conta com 55 produtos para tricoderma replicados no mapa, né, com 8 diferentes espécies de tricoderma. Mas quais são os organismos-alvo, né, desses 55 produtos que a gente tem registrado no mapa? Como a gente pode observar aqui, em sua grande maioria, é para doenças de plantas, ou seja, patógenos, e também como organismo-alvo para 4 espécies de nematóides. E daí, né, vem esse interesse em estudar e entender como a gente aplicaria ele de uma forma comercial aí no setor agrícola. Para isso, então, a gente quer entender o tricoderma atuando como um inseticida e como ele atuaria em comparação com o gênero que é um entomopatógeno verdadeiro, no caso, o Cordistes, tá? O Cordistes, o gênero Cordistes, possui atualmente no Brasil 7 produtos registrados.
para as pragas Psirídeo dos citros, né, Diaforina cipri, Bemisia tabaci, mosca branca, Helicoverpa parmígera e a cigarrinha do milho, tá? Portanto, a gente escolheu 3 pragas agrícolas para dar continuidade nesse estudo, que foi Crisolates, Spodoptera frugipera e Eucristoteres, né? A gente escolheu por ser 3 importantes pragas agrícolas, são polífagas e causam danos principalmente milho, soja e algodão. E essas estruturas, né, que a gente utilizou nesse trabalho, né, como a gente escolheu e como foi feita a produção? Então, a gente optou pela fermentação líquida, porque é uma tecnologia mais nova, ela demora, a gente consegue uma produção em torno de 5 dias, demanda uma menor mão de obra, a gente consegue controlar a temperatura, oxigênio, pH, rotação e outros fatores, e a gente consegue produzir líquidos submersos, microescleróides, clamidósporos, metabólicos e enzimas de tricoderma. E a gente pode fazer tanto em shaker como em reatores, tá? Acho que só para vocês terem uma noção do que são essas estruturas, né? Essas fotos são todas autorais. Aqui a gente pode ver. Bom, ali a gente pode ver, então, o microescleróide com vários conídeos ao redor. Aqui embaixo a gente pode ver o microescleróide que não está totalmente inoculado, né? A gente vê ali que ele tem umas hifas para fora com clamidósporos nas pontas. Ali em cima, um emaranhado de hifas com clamidósporos. E aqui embaixo, né, nessa foto que está mais próxima, a gente vê um clamidósporo, hifa e os colírios submersos dentro da hifa. Então, colírios submersos é uma das estruturas que a gente utilizou nesse trabalho. E as outras, né? Como a gente optou por essas outras estruturas únicas para esse trabalho. Então, a primeira foi a quitinase, porque a quitina, ela é um polissacarídeo, está presente no segmento dos insetos. E as quitinases, elas são capazes de hidrolisar essa quitina. A gente sabe que vários organismos podem produzir essas enzimas, como bactérias, fungos, vírus e plantas. Portanto, essas enzimas podem ser úteis no controle de pragas agrícolas. A segunda estrutura, então, foi as enzimas proteolíticas, né? Por quê? Porque a proteína, ela é uma macromolécula que está presente também no segmento dos insetos, e as proteases, elas realizam a clivagem dessas ligações peptídicas das proteínas, gerando peptídeos menores e aminoácidos. Sabe-se que as proteases, elas fazem parte do extenso grupo enzimático. E também que as condições de fermentação são determinantes para o tipo de protease e de quitinase que são produzidas dentro da fermentação líquida. Portanto, né, esse trabalho buscou as melhores condições de fermentação para a alta produção de quitinases, proteases e conídeos submersos de diferentes espécies de tricoderma, além de investigar o papel dessas estruturas quando aplicadas contra as pragas agrícolas escolhidas, tá? Então, de forma geral, né, meu objetivo nesse trabalho foi avaliar o potencial de conídeos submersos e do fermentado contendo enzimas e metabólitos de tricoderma, produzidos em meio líquido para controle de pragas agrícolas, e os específicos foram desenvolver o meio de cultura visando a maior produção dessas 3 estruturas e também determinar o seu potencial no controle de pragas, na aplicação de conídeos submersos e do fermentado de tricoderma, tanto isoladamente quanto combinado com Cordyceps formosa-rosea. Isolado escolhido foi o exalto 1296. Então, inicialmente, eu fiz uma seleção de 15 isolados de tricoderma. Como vocês podem verificar, eu fiz uma variedade, né, nos resultados, então a gente escolheu 5 biomas brasileiros e variando entre estação seca e úmida. Inicialmente, então, a gente fez a identificação desses isolados de tricoderma. Para isso, foi feita a raspagem da placa de DNA, né, contendo micélio mais esporo. Foi feita a extração de DNA. Esse DNA foi analisado quanto à sua qualidade e quantidade, tanto com gel de agarose quanto com o equipamento nanodrop. Depois de conferir a qualidade desse DNA, a gente fez uma amplificação em termociclador, tá? Utilizando primers específicos como LPB2 e TEF. A gente avaliou essa amplificação depois também em gel de agarose.
Logo após esses isolados, eles foram purificados, né, utilizando um kit, enviados para sequenciamento, e o produto, né, as sequências que a gente recebeu de volta, do forward e do reverso, a gente formou os contigs, e dentro do programa ViraEdit, esses contigs, a gente submeteu um BLAT-M inicialmente, né, para uma identificação preliminar das espécies, e depois também a gente jogou no programa MegaX para fazer uma árvore de verossemelhança, onde somente os valores de bootstrap superior a 70% foram considerados. Como resultado, né, aqui está a árvore do RPV2, e a gente pode observar que a gente conseguiu aqui 5 quadros, né, 5 espécies diferentes de tricoderma entre os isolados utilizados, como Tricoderma saturnisporo, Tricoderma ganense, Tricoderma endofítico, Tricoderma spirale e Tricoderma steroides. Na segunda árvore do teto, a gente conseguiu reafirmar os quadros para o 2600, 2943, 2916, 2845, 3018, 5613 e 5632. A gente também conseguiu uma classificação para o 2917, aqui como Tricoderma spirale, e o 2763 como Tricoderma caligiopsis, tá? E para o Exalt 2950 e 2901, o quadro deles ficou próximo aqui ao Tricoderma spirale, tá? E aí a gente colocou ele como Tricoderma spirale aqui nesse trabalho. Aqui, só de forma geral, só para vocês verem que os 15 isolados, eles têm ganense, conigiopsis, 2 espécies aqui de Tricoderma endofítico. Todos esses 5 são Tricoderma spirale e esses 5 Tricoderma steroides, tá? O que é legal eu destacar também é que eles tinham diferença de tamanho de conídeo também e formato, tá? Então, o que eu posso concluir disso? Que dentre as 6 espécies de tricoderma que a gente identificou nesse trabalho, a única que possui outro trabalho comprovando sua capacidade inseticida para o gênero tricoderma é o Tricoderma conigiopsis. As espécies Tricoderma saturnisporo e Tricoderma ganense são as espécies menos conhecidas aqui no Brasil, né? Mas que você encontrar artigos citando. E que, entre as 55 produtos lá do mapa, as únicas 2 espécies que estão presentes, né, dentro daqueles produtos das 8 espécies, são o Tricoderma endofítico e o Tricoderma conigiopsis. Bom, a próxima fase, então, foi a produção, né, de conidis diversa, fermentação líquida. Para isso, após alguns testes, né, fermentação líquida, modificações de meio, a gente definiu um meio de cultura que era o melhor. Neste caso, a propriedade intelectual do laboratório, a gente chama nesse trabalho como LPCM1, tá? O processo se sucedeu como, né? A gente fez a passagem da placa dos 15 isolados de tricoderma dentro da câmara de fluxo laminar, realizando diluições seriadas. Essa diluição foi quantificada em microscópio com o auxílio de uma câmara de Neubauer, e a suspensão dos 15 isolados fúngicos foram padronizadas para 5 vezes 10 a quinta conidis por ml. O inóculo foi de 5 ml para 45 ml de cultura. A fermentação se sucedeu por 6 dias, a 28 graus para 70 fps. Tá? As avaliações ocorreram nos dias 2, 4 e 6. Mas aqui na apresentação, eu trago um quarto dia, tá? Para ser de forma mais breve, e também porque foi o dia que eu utilizei os ensaios. O que eu quero destacar aqui é que todos os isolados de tricoderma apresentam a produção de conidis submersos. Destacando aqui o 2943, tá? E outro ponto que eu achei legal destacar é que o 2943 e o 2916, que estão da mesma espécie, né, tricoderma endofítico, não possuem capacidades produtivas igual de conidis submersos. A próxima fase, então, foi o pré-teste para a definição de um meio, né, para a fermentação de enzimas, onde a gente começou com 3 meios de cultura que são comumente utilizados na literatura, e todos eles utilizam quitina coloidal. Por que quitina coloidal, né?
porque disse que ela é o código indutor enzimático. O meio que se destacou aqui foi o saburô modificado, composto por quitina, extrato de levedura e peptona bacteriológica. Ele foi selecionado. Porém, né, a produção máxima de 2,4 unidades enzimáticas por ml foi considerada baixa. Então, surgiu a ideia, né, da gente utilizar a quitina bruta. Por quê? Porque o tricoderma é extremamente generalista e saprofítico. Por que não a quitina bruta não daria certo? Então, foi feito sem o protocolo de desmineralização com HCl, para sua transformação em quitina coloidal, desculpa, e a gente obteve aí uma atividade de 30 unidades enzimáticas por ml, o que foi uma descoberta muito promissora, então o trabalho se sucedeu dessa forma. O processo fermentativo, então, ocorreu da mesma forma, tá? Porém, aqui, então, com meio saburô, contendo quitina bruta. Todo o processo foi igual, né? Então, a gente foi padronizada para 5 vezes 10 a quinta, 5 ml de inóculo, 45 ml de meio. A fermentação se sucedeu por 6 dias. E aqui também eu vou apresentar o 6º dia, porque foi utilizado no bioensaios, tá? Então, nessa análise aqui do 6º dia de enzimas quitinolíticas, essa análise de Scott-Knott, que agrupa, né, os isolados de acordo com as suas médias de produção, a gente pode observar que esses 8 isolados aqui como A, né, eles se destacaram na produção de enzimas quitinolíticas, e o que é legal é que 4 deles são pertencentes à tricoderma asteroides, então esses em laranja aqui. Outro ponto legal também é que os isolados 5632 e os 5635, eles alcançaram uma produtividade média de 30 unidades enzimáticas por ml. E todos os isolados apresentaram uma produção de enzimas quitinolíticas, tá? Uma atividade de enzimas quitinolíticas. Como um dado complementar, aqui a gente fez também. Eu acho que está acabando a pilha desse controle aqui. Tá difícil. É. Bom, para enzimas proteolíticas, então, né, foi uma análise complementar, foi quantificada no 6º dia, e a gente pode observar que o isolado 2917 e o 2916 foram os melhores aqui na produção dessa estrutura, aqui, né, como A, o 2917 aqui como B, o 2916, e o grupo C aqui, eles chegaram a 100 unidades enzimáticas por ml, mais ou menos. E ao contrário, né, do resultado anterior das quitinases, aqui para as proteases, os isolados de tricoderma asteroides ficaram aqui como os piores em atividade proteolítica, tá? O que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que, sob as mesmas condições de fermentação, foi possível observar diferentes capacidades produtivas entre os isolados de tricoderma, para essas estruturas que a gente quantificou. E que, evidentemente, cada isolado tem suas particularidades, não sendo possível caracterizar semelhança nem entre isolados da mesma espécie. E, de forma breve aqui, eu fiz um resuminho, né, canidios diversos, então, isolado de destaque foi o 2943, quitinases foi o 5635 e 5632, que pertence ao tricoderma asteroides, e o 2917 como tricoderma espirale. O próximo passo, então, foi a montagem do bioensaio, começando com o bioensaio, onde a gente aplicou canidios diversos para a praga Crysodeus em tudo. Como que ocorreu? Após 4 dias de fermentação líquida, utilizando o meio LPCN1, as suspensões foram padronizadas para 1 vezes 10 a 7, tanto níveis submersos por ml, os 15 isolados dos fúngicos. Os tratamentos foram 16 tratamentos, 15 isolados de tricoderma mais controle, 10 insetos por repetição, com 3 repetições por tratamento, e a aplicação de 2 ml por repetição de cada tratamento. Após a aplicação, que foi em torre de Potter, aí é legal destacar que todos os experimentos foram feitos com lagartas superservistas. Após a aplicação, então, as lagartas foram individualizadas e alimentadas com alface. A avaliação que sucedeu por 10 dias está com avaliações diárias. Esse experimento ele foi realizado 2 vezes, então a gente conta aqui com 960 lagartas avaliadas ao longo desse ensaio. Como resultado, a gente tem aqui uma curva de sobrevivência,
E a gente pode observar que a sobrevivência das lagartas foi afetada, né, com a pulverização do fermentado contendo fungicidas diversos. O controle não se diferenciou estatisticamente dos demais tratamentos. E o isolado 2917 foi o que apresentou menor sobrevivência e pertence a espécie Trichoderma spirale. Ou seja, ele teve 51,6% de mortalidade, tá? E o tempo letal foi de 10 dias. E o que eu quero destacar, né, desse ensaio aqui, não há relatos da utilização de para essa praga, né, com poder úteis, e que a gente concluiu que a concentração, né, de UV10 pode ter sido baixa, por isso a gente não constatou uma maior mortalidade aí das lagartas. Mantendo a mesma praga, só que agora com outra estrutura, a gente fez a aplicação do fermentado contendo a enzima agora. Então, após 6 dias de produção, utilizando o meio saborô, os 15 tratamentos foram aplicados sem padronização, tá? Porque a gente não tinha ideia de tudo que estava sendo ali produzido, né? A gente sabia que não era só as cultivadas que estavam sendo avaliadas. Então, contou com 16 tratamentos da mesma forma, tá? 10 insetos por repetição, 3 repetições por tratamento, aplicação de 2 ml por tratamento. Após a aplicação em torre de Potter, as lagartas foram individualizadas e alimentadas com alface, mortalidade foi analisada por 10 dias seguidos, e a gente conta também com 960 lagartas avaliadas ao longo desse estudo. E o que eu acho legal aqui trazer, né, para a gente avaliar, é que o aspecto das lagartas foi muito característico, né, durante esse bioensaio. Por quê? Né? Antes da morte, as lagartas paravam já de se alimentar e recorrentemente demonstravam sinais de necrose no tegumento, né? Como a gente pode ver aqui em uma dessas imagens. E essa aqui em específico, aqui no canto, a gente vê uma lagarta, depois de alguns dias morta, desse KBOD, né? Um ressecamento aqui, ou seja, ela perdeu a umidade no ambiente, né? A segunda praga, então, escolhida foi a Lepidoptera frugiperda, tá? O bioensaio em si ocorreu da mesma forma, com uma modificação da concentração aqui aplicada, que foi, a gente subiu aqui, né? Foi 1/10 no clonite do ml, e a gente adicionou a etapa de centrifugação. Então, a gente centrifugou toda a fermentação, né, dos fins isolados, descartou o sobreladante e suspendeu essa biomassa em água destilada estéril. O ensaio contou também com 16 tratamentos. Aqui a gente modificou um pouco, a gente fez 4 repetições por tratamento com 8 insetos. Aplicamos novamente 2 ml por repetição de cada tratamento. E, após a aplicação, as lagartas foram individualizadas e tratadas com alface e a mortalidade avaliada durante 10 dias, tá? Esse experimento a gente avaliou 512 insetos, tá? A análise de sobrevivência, a gente pode verificar que a sobrevivência foi afetada, né, pela pulverização do fermentado pelos organismos submersos. O isolado mais promissor aqui foi o 5613, com uma sobrevivência de 56,2%, que é sinônimo a 43,8% de mortalidade. E o que a gente pode concluir aqui é o quê? Os resultados, né, que a gente obteve nesse ensaio indicam baixo potencial de controle utilizando organismos submersos do gênero Trichoderma para essa praga nessas condições que a gente montou o bioensaio, tá? E também não há relatos da utilização de organismos submersos para salvar o terapia de perda. E esse trabalho eu achei importante destacar porque é um trabalho que foi feito, foi publicado ano passado, com Trichoderma spirellum, e ele demonstra que, numa concentração bem mais elevada, né, 10/8, conídeos aéreos, ele conseguiu aí uma mortalidade larval de 81% em lagartas de segundo ínstar de Spodoptera frugiperda, tá? A segunda etapa, então, novamente, com Spodoptera frugiperda, foi a aplicação do fermentado, contendo enzimas metabólicas também. Então, após 6 dias, né, foi feita a centrifugação também desse fermentado. Nessa hora, a gente fez o quê? Usou o sobrenadante, né? E também não foi feita a padronização, igual no experimento com trisodetes. A gente contou com 16 tratamentos, 8 insetos por repetição, com 4 repetições por tratamento, e aqui a gente reduziu a dose para 1 ml por repetição, tá?
de cada tratamento. Após a aplicação do Torre de Potter, as lagartas foram individualizadas e alimentadas com pasto. A mortalidade foi avaliada por 10 dias seguidos, né, na avaliação diária, com 512 insetos analisados. Então, na curva aqui de sobrevivência, a gente verifica que a sobrevivência das lagartas foi afetada, né, de alguma forma, com o fermentado dos organismos metabólicos de tricoderma. O isolado que apresentou o menor percentual de sobrevivência foi o 2763, que é pertencente à tricoderma plamidioxys, e somente os isolados 2763 e 3018 se diferiram estatisticamente do controle. Essa tabela eu achei legal eu trazer para a gente resumir um pouco tudo que eu falei até agora, né, dos ensaios. Então, eu tenho aqui o 6º dia, né, a média de atividade das enzimas do 6º dia de quitinases, proteases. Eu tenho a mortalidade em porcentagem, tanto de crisodeiros includem enzimas, quanto os podófilos de perda no ensaio de enzimas. E o Tucker aqui foi feito para a mortalidade total, tá? Então, o que eu acho legal destacar é que, independentemente da produção, né, de quantidade enzimática que foi aplicada, isso não caracterizou o isolado como melhor na mortalidade das lagartas. Então, o que a gente pode concluir? Que a presença de metabólicos ou dos tipos de enzima, quitinolíticas ou protolíticas, são o que determina essa mortalidade, não a quantidade, tá? Outro ponto também que eu achei legal destacar, esses 5 isolados em vermelho, quando a gente desconta, né, o valor do controle, eles têm porcentagens ali parecidas na mortalidade de ambas as lagartas. Ou seja, isso pode indicar um perfil enzimático ou metabólico de interesse, tá? Para diferentes pragas. O último bioensaio foi com o risco zero, né, conhecido como corredor marrom. E a gente escolheu ele por ter um tegumento rígido, né? A gente imaginava que a associação de tricoderma poderia funcionar melhor aí na mortalidade dessa praga. Então, a gente escolheu os isolados para esse experimento com base no experimento com Crisodeides includens, tá? De enzimas e metabólicos, tendo eles o isolado 1750, 2917, 2943, 5633, e esse último aqui por ter bons resultados já em trabalhos anteriores no laboratório. De forma breve aqui, os 17 tratamentos, tá, que a gente utilizou nesse ensaio com riscos zeros. Então, a gente aplicou esses 5 isolados, tanto de forma isolada, né, aplicando 1 ml de fermentado, 1 ml de água. A gente utilizou também esses 5 isolados, aplicando 1 ml de fermentado e 1 ml de cordis formosa rosa, 5 vezes 10 a sexta por ml. A gente fez também um tratamento só de cordiscos aqui, onde foi aplicado 2 ml de 5 vezes 10 a sexta. E os 5 isolados também, que a gente aplicou somente conídeos submersos de tricoderma, de uma concentração de 1 vezes 10 a sétima, com aplicação de 2 ml por repetição. E o controle, né, claro, com aplicação de 2 ml de água destilada com Mestuin. Como se sucedeu, né, a aplicação desse bioensaio? Então, após 4 dias para conídeos submersos, ou 6 dias para enzimas, né, metabólicos, a gente fez a centrifugação. Então, quando o conídeo a gente utilizou a biomassa, quando enzimas a gente utilizou sobrenadante, as aplicações foram feitas em torre de Potter, tá? Em um recipiente que foi feito para caber exatamente embaixo ali, né, da torre de Potter. Então, a gente acondicionou ali 10 insetos, mais o alimento. Foram, então, 3 repetições por tratamento, contando 10 insetos, né, por recipiente. E a gente aplicou conídeo submerso fermentado. E para os tratamentos onde foi aplicado cordiscos isoladamente ou cordiscos mais fermentado de tricoderma, a gente, após 7 dias de crescimento em BOD, né, de cordiscos formosa rosa, a gente fez a raspagem, diluição, modificação, e a suspensão foi padronizada para 5 vezes 10 a sexta. Tudo aplicado também em torno de Potters, de forma igual. E o que é legal destacar nos resultados aqui com os riscos zeros.
Primeiramente, a gente vê uma tendência, né, de maior mortalidade nos tratamentos onde a gente aplicou enzimas de tricoderma mais importantes formosa rosa. A gente também pode verificar um efeito aí aditivo, né, desse sinergismo, quando comparado tanto a Cordyceps formosa rosa aqui isoladamente, que teve um percentual de 50% de mortalidade, quanto aqui no 1750, que o tratamento de enzimas teve 46 contra 66 de sinergismo. Aqui no 2943 a gente teve 56% contra 65, tá? E no 5633 a gente teve 56 para 61 de sinergismo. Outro ponto também é que para esses dois isolados de tricoderma, o tratamento contendo somente enzimas, ele foi melhor ou igual no tratamento de sinergismo. Tá? E, surpreendentemente, né, os tratamentos de conilhos submersos obtiveram bons resultados aí para os isolados 1750 e 2917. Para contextualizar isso e mostrar a importância desse estudo, eu trouxe esse artigo, que ele utilizou uma praga de tegumento mais mole, né, Cardiaceae canalis. Ele utilizou o extrato bruto de Trichoderma panigiopsis, contendo quitinases, em conjunto com Beauveria baciana. E ele avaliou que a mortalidade das lagartas em conjunto, né, desse Trichoderma mais, a Beauveria, ele teve 94% de mortalidade das lagartas contra 72% no tratamento onde ele aplicou a Beauveria baciana. E por que, né, eu trouxe esse trabalho? Porque se o teste de sinergismo, né, nesse estudo foi feito somente para a praga de tegumento rígido, para os zeros, provavelmente, nos ensaios com lagartos, a gente teria alcançado um resultado mais satisfatório, tá? Concluindo essa parte, né, as capacidades inseticidas precisam ser estudadas de forma mais detalhada para a compreensão do tipo enzimático produzido e quais podem ser suas aplicações. A utilização de enzimas de tricoderma em conjunto com o fungível foi viável, né? E os isolados que merecem destaque nesse trabalho são o 2917, o 2943, o 1750, que apresentaram resultados satisfatórios no ensaio com Tricodex includens e outros zeros. O isolado 2763, enzimas, e o 563, conilhos submersos, que foram os melhores ensaios com Coleoptera frutiferga, além de provavelmente possuírem um perfil enzimático de interesse em conjunto com os isolados 3018, 5635 e 5632, que foi o que destaquei lá naquela tabela. Mas trouxe esse artigo que foi publicado na Nature como uma hipótese, uma discussão. Quais são os possíveis recursos, né, de tricoderma, conilhos ou enzimas, para atuar aí como bioinseticida. Então, esse artigo ele demonstrou uma interação de conilhos aéreos de Trichoderma spirellum com larvas de anofilinos. Em resumo, né, ele demonstrou que ocorre a formação de apressório, secreção de enzimas, toxinas, proliferação de IFAs e posterior encolhimento de formação do sistema alimentar dessas larvas, tá? Sendo assim, os resultados apresentados nesse estudo foram satisfatórios, podendo promover resultados ainda mais promissores em outras concentrações, já que a literatura não dispõe de muitos trabalhos nesse sentido para essas estruturas utilizadas, tá? Minhas considerações finais, então, são: diferentes espécies de tricoderma produzem enzimas, metabólitos e estruturas, como conilhos submersos, com potencial inseticida. Isso é significativo, né? Já que os insetos prejudicam a produtividade no setor agrícola, sendo imprescindível a busca por novas técnicas de controle biológico. E, embora o potencial do tricoderma ele vem sendo explorado há muitos anos já, ainda carece de estudos para revelar seu potencial comercial de fato, né? Não a nível campo, eu quero dizer, para o controle de insetos. E os resultados expostos ao longo desse trabalho abrem caminhos para estudos mais detalhados e, consequentemente, agregar a cultura agrícola do país, tá? Meu muito obrigada à Exalc e ao Departamento de Topologia, que foi minha casa aí durante 7 anos, né, da científica. Sou muito grata a tudo que eu aprendi nesse departamento, as pessoas que eu conheci. Sou grata também à Bolsa CAPES, né, do mestrado,
ao laboratório de patologia e controle microbiano, ao professor Lívia, que é uma educação aqui ao longo do mestrado, tá? E todo mundo que fez parte aí da minha vida e me influenciou, assim, muito obrigada.